Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Você sabia que a hipertensão, também chamada de pressão alta, é uma das principais doenças no Brasil e no mundo? Sabia que existem alimentos que podem aumentar a pressão arterial? E já imaginou se você pudesse reduzir os remédios para a pressão com simples mudanças na sua alimentação? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre os 5 alimentos proibidos para hipertensos. E eu peço que você fique até o final, porque eu deixei o alimento mais perigoso por último, para garantir que você não saia desse vídeo antes da hora. E antes de começarmos, também já deixa o seu like, porque assim o YouTube vai distribuir o conteúdo para mais pessoas. Então quando você deixa o seu like, você faz com que uma pessoa que você nem conhece tenha acesso a esse vídeo e a essas informações que eu tenho certeza que serão muito valiosas para essa pessoa. Então quando você deixa o seu like, você faz o bem sem olhar a quem. E também se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. Então nós temos mais espectadores recorrentes do que inscritos. Então se você já nos assiste, se você acabou de chegar, se você foi com a minha cara ou gostou do título ou quer ter mais saúde, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E olha, também não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque compartilhar saúde é sim um ato de amor. E comenta, escreve aí nos comentários, você tem pressão alta ou conhece alguém que tenha? Qual remédio você toma? Compartilhe sua história conosco. E também me conta, escreve aí agora, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Nesse vídeo, o meu abraço vai ser para o Família e Animais do Paraná, que escreveu aí, pediu um abraço, então estou aí enviando aí um abraço para o Paraná, para o Família e Animais. Quer que eu te mande um abraço aqui também? Deixa aí no comentário seu nome e de onde você está me assistindo, ok? Então, pessoal, vamos lá, porque a hipertensão ou a pressão alta é uma das principais doenças crônicas não transmissíveis. E a incidência, ou seja, o aparecimento de novos casos de pressão alta, de hipertensão, aqui no Brasil e no mundo, é muito alta e vem aumentando ao longo do tempo. Então, aqui no Brasil, as estimativas indicam que 26% da população brasileira adulta é hipertensa. Isso equivale a 32 milhões de pessoas. Pessoal, é muita gente. 32 milhões de pessoas é muita gente. E aqui no canal, a gente fez uma pesquisa umas 2 semanas atrás, e aí o resultado foi surpreendente também, porque cerca de 70% dos nossos inscritos que votaram também tem pressão alta. E a pressão alta, a hipertensão, é uma condição crônica que requer cuidados contínuos, porque ela aumenta o risco de problemas graves, como doenças cardiovasculares. Por exemplo, acidente vascular cerebral e também infarto. Então a pressão normal ela é até 120/80, ou aquele famoso 12/8. Mas e aí? Quando que a pressão alta vira doença? Quando que ela deixa de ser normal? Quando que deixa de ser um achado pontual para ser diagnóstico de uma doença? Então o diagnóstico da hipertensão, ele é alcançado, ele é feito quando existe uma elevação persistente da pressão arterial com valores maiores ou iguais a 130/80 ou a 13/8 em 2 ou mais aferições realizadas em ocasiões diferentes. Então, o diagnóstico da pressão alta, da hipertensão, ele não vem após uma medida da sua pressão arterial e muito menos após uma medida agora e uma outra medida daqui a 2 minutos. Não, são medidas persistentes, é uma elevação persistente da pressão arterial em 2 ou mais aferições em ocasiões diferentes. E obviamente, pessoal, que a gente tem que ter cautela, cuidado, porque diversas situações, diversas condições aumentam a nossa pressão arterial, como por exemplo, a dor. Ou, se você acabou de fazer uma caminhada, chegou lá no consultório médico e mediu a pressão, provavelmente, possivelmente, essa pressão vai estar alta. Então não é qualquer medida de pressão que vai servir para a gente fazer
diagnóstico da pressão arterial. Obviamente, o exame que eu diria que é o padrão ouro é o mapa, que coloca lá o esfígmo o medidor de pressão no seu braço ao longo de 24 horas e faz diversas medições, aferições da sua pressão arterial. E qual é o perigo da pressão alta? São as complicações advindas dessa manifestação clínica, dessa mudança no seu organismo. Por exemplo, doenças cardiovasculares, como a gente falou, do AVC e do infarto, a doença renal crônica, que é algo que pode ser muito grave, problemas oftalmológicos, ou seja, a pressão alta ela pode dar problemas em qualquer parte do seu corpo, porque todo o seu corpo ele é irrigado por vasos sanguíneos e a pressão alta atua exatamente nesses vasos sanguíneos. Então, se a gente há um prejuízo, se a gente encontra danos aos vasos sanguíneos, consequentemente, também haverá danos às partes do seu corpo que são irrigadas, que estão relacionadas a esses vasos sanguíneos. Então, é uma relação de causa e efeito. E aí, pessoal, vamos lá falar sobre os alimentos, porém, eu quero te deixar um aviso aqui para que você não interrompa o seu tratamento para a pressão alta sem antes conversar com o seu médico. E você também deve tomar as medicações prescritas. Combinado, pessoal? Mas e aí? Chegou a hora, a mais esperada no vídeo, que são os alimentos proibidos para hipertensos. E olha, não é aquilo, não, nunca mais vou comer, tirei para sempre a minha vida. Não é isso, pessoal. Mas é para você evitar ingerir esses alimentos, para você consumir em momentos de exceção e não consumir todos os dias como parte da sua rotina. Combinado assim? Então vamos para o quinto alimento, que é o sal. Porque o sal, ele contém sódio, e o sódio presente no sal retém água no organismo, fazendo com que haja um aumento do volume sanguíneo, gerando maior pressão nas paredes arteriais, causando danos aos vasos sanguíneos e aumentando a resistência vascular periférica, que é um dos principais fatores relacionados à pressão alta. Então, idealmente, a gente deve limitar o consumo de sódio a cerca de 1,5 gramas ao dia no máximo. E qual é a solução para esse problema? Primeiro de tudo, não encher a sua comida de sal. Então a gente vê pessoas que mesmo antes de provar a comida já saem colocando sal na força do hábito. Então isso aí não é o ideal. E também evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, que são os nossos alimentos número 4. Então, o quarto alimento proibido para hipertensos são os alimentos ultraprocessados. Por exemplo, miojo, salgadinho de pacote, embutido, que são as carnes processadas, congelados principalmente, porque esses alimentos eles são ricos em sódio e também em aditivos químicos e são pobres em nutrientes. Então, se você pega lá uma lasanha congelada, você vai ver que ela é cheia de sódio, que ela é cheia de carboidratos refinados, que ela é cheia de gordura saturada. Então, esses alimentos eles devem ser evitados não só por pessoas que tenham pressão alta, como também com qualquer pessoa que deseje ter uma vida saudável. Então, o consumo frequente e rotineiro de alimentos ultraprocessados não está de acordo com o estilo de vida saudável. E a solução para isso é aquilo que a gente sempre fala e várias outras pessoas também falam. Então estou longe de ser aqui o primeiro a dizer isso, que é desembrulhar menos e descascar mais. Então, o que isso significa? Que quanto mais nós optarmos por alimentos naturais, né, com casca, melhor para a nossa saúde, em comparação quando optamos com alimentos não naturais, processados, que não estão na casca, mas sim numa caixa, muito longe da forma como eles são encontrados na natureza. E quer uma dica aqui? Simples, rápida, fácil, barata, saudável, deliciosa, é você fazer um chipzinho de batata, de inhame, de batata doce, de aipim, pega naquele cortador, faz o chipzinho, coloca no forno ou na air fryer,
com um pouco de alecrim, um pouquinho de azeite, que vai ficar uma delícia e muito melhor do que esses salgadinhos, por exemplo, que você come aí, que você dá para o seu filho, para o seu neto. Então fica aí a nossa dica de receita para substituir alguns alimentos ultraprocessados. Nosso terceiro alimento da lista são as bebidas açucaradas, como refrigerante, suco de caixinha, guaraná natural, refrescos, achocolatado. Todos esses produtos, todas essas bebidas são repletas de açúcar adicionado e contribuem para o ganho de peso, consequentemente também contribuindo para a hipertensão. Sem falar também que são calorias vazias, pobríssimas em nutrientes. Então, basicamente ali você só está ingerindo açúcar. E o açúcar prejudica a função dos vasos sanguíneos. Qual é a solução para esse problema? Beba água. Doutor, eu não gosto de água, eu fico não sei o que lá. E aí, aquilo que a gente sempre diz, a gente cai naquele impasse aqui. Quantos anos você tem? Eu não estou falando aqui com crianças. Aqui não é o canal do Lucas Neto. Aqui é o canal do Doutor João, onde mais da metade das pessoas tem mais do que 45 anos. Então, provavelmente, você se encaixa nessa faixa etária. Então, se você tem 40, 45, 50, 60, 70, 80 anos, não dá para você ficar falando que não gosta de beber água, que não se dá bem com água. Tome vergonha na sua cara, minha amiga, meu amigo. Água é vida. Beba água e deixe de frescura, combinado? Eu sempre perco a minha calma aqui quando o assunto é água e pessoas que dizem não gostar de beber água ou falam que não conseguem beber água. Eu perco um pouco a minha paciência aqui, perco um pouco as estribeiras. Mas voltamos. Por quê? Nosso segundo alimento proibido para hipertensos são as carnes gordurosas, ricas em gorduras saturadas e colesterol. E aí, dentro dessas carnes gordurosas, eu vou incluir também os embutidos, salsicha, linguiça, peito de peru, que muita gente acha que é saudável, porém não é, presunto, mortadela. Então, todas essas carnes devem ser evitadas, porque elas aumentam o risco de aterosclerose. O que é aterosclerose? É o acúmulo de placas de colesterol nas suas artérias, e esse acúmulo de placas de colesterol está diretamente relacionado ao maior risco de infarto, porque essa placa, por algum motivo, pode se romper e obstruir a passagem do sangue, causando lá o AVC ou o infarto. Então, quando a gente tem aterosclerose, quando a gente tem placas de colesterol, gordura e cálcio nas artérias, há uma redução do lúmen. Lúmen é o espaço que tem ali dentro da artéria. Então vamos imaginar o lúmen de um cano. O lúmen de um cano é a parte furada do cano por onde passa a água ou o que quer que seja o material que é destinado a passar por aquela tubulação. Então quando a gente tem uma placa de colesterol, esse lúmen acaba ficando mais estreito. Concorda? Esse lúmen que era assim, ele começa a ficar assim, mais estreito. Ficando mais estreito, há um aumento do que a gente chama da resistência vascular periférica, né? Porque ele está mais estreito, o sangue começa a exercer maior pressão sobre as artérias, gerando assim um aumento da pressão arterial. E qual é a solução para substituir o consumo de carnes gordurosas? São as carnes magras, como o patinho, por exemplo, o peito de frango, o peixe, o ovo também é uma ótima opção. E as proteínas vegetais também são ótimas opções, na verdade. Então, quais são os alimentos vegetais ricos em proteína? Grão de bico, feijão, ervilha, lentilha, soja. Então, esses alimentos são uma ótima opção para você, ok? E o nosso alimento número 1 é o álcool, porque o álcool gera danos aos vasos sanguíneos e também tem uma associação ali com o tabagismo, com o uso do tabaco, com o fumo de cigarro e também a alimentação ruim. Porque a gente fica pensando, a pessoa bebe, aí já acende um cigarrinho, aí já pede um torresmo, já pede um pão com mortadela e aí, ladeira abaixo. Então a solução para o consumo de álcool nada mais é do que controlar o consumo. Pessoal,
É legal, é interessante tomar um vinho, tomar uma cervejinha numa data especial, mas ter isso como rotina, ter isso como regra todos os dias, não vai te fazer bem. Por mais que seja uma taça de vinho, por mais que seja um copo de cerveja, isso aí, no longo prazo, não vai ser legal. Combinado? Se você não sabia disso, é porque você ainda não leu o meu livro Código da Longevidade. E se você ainda não leu o meu livro Código da Longevidade, isso significa que você está perdendo tempo. E tempo é muito precioso, principalmente nos dias de hoje, quando quase não temos mais tempo para nada, não é mesmo? Então, olha, se você quiser saber como controlar a sua pressão alta sem remédios, sem precisar fazer muitos exames, sem precisar gastar rios de dinheiro com especialistas, clica agora no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade, porque se você colocar em prática as orientações que estão lá, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai se transformar para melhor e que a sua pressão vai baixar também. E olha, se você ler o livro e não gostar, nós temos uma garantia incondicional de satisfação. Você lê o livro, não gostou? Manda e-mail pra gente, pede o seu dinheiro de volta, que nós faremos o reembolso sem fazer perguntas. Então o risco disso aqui é todo meu, todo nosso. Você não tem risco nenhum nisso. Você pode comprar, se você não gostar, o dinheiro volta para você. Então não tem por que você não comprar, não tem por que você não ler e não tem por que você não colocar em prática as dicas, as recomendações do Código da Longevidade. Então olha, clica agora aí no primeiro link da descrição, adquira o seu livro e se prepare para mudar, transformar a sua vida para a sua melhor versão. Tudo bem? Antes de ir embora, fique aqui, não se vá, continue em nosso canal, porque aqui, nesse vídeo, eu falei sobre 3 alimentos obrigatórios para hipertensos e nesse vídeo aqui eu falei sobre um suplemento / medicamento muito bom que pode ajudar também a controlar a pressão arterial, ok? Um grande abraço para você e para sua família, fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.